Mais uma vez, shalom a todos, bem-vindos, Shabbat Shalom, né? Então, nós recomeçamos, né, esse ciclo, né, o ciclo das 54 porções, já no Shabbat anterior. Então, hoje nós iniciaremos a segunda parashá do livro de Bereshit, de Gênesis, né? O tema é bastante interessante e no caso a pergunta, né? Por que realmente houve o dilúvio? Qual a razão do dilúvio? Já nos primeiros versículos aqui da porção de hoje, repetem 5 vezes, em 3 versículos, repetem 5 vezes a palavra terra. Porque se a gente perguntar para as pessoas em geral, a razão, a causa do dilúvio, vão responder assim, porque os homens cometeram muitas maldades e iniquidades, né? Mas não é só esse o fato. A consequência da maldade e a iniquidade dos homens, né? Mas a dica da resposta a essa pergunta, porque realmente houve o dilúvio, já estão nos primeiros versículos. Mas antes de eu continuar, eu vou fazer uma breve oração. Querido Pai, em nome de Yeshua, engrandecemos o Teu nome nessa manhã de Shabbat. E a Tua palavra nos lembra que sem Ti nada podemos fazer. Então, eu clamo a Ti nesse momento, Senhor, pela Tua proteção, a Tua cobertura espiritual. Cobre-me com as Tuas asas nesse momento. Me ilumina todos nós aqui, abre os nossos ouvidos, os nossos corações, para retermos, entendermos e praticarmos os ensinamentos da Tua palavra, da Torá, que é espírito e vida e cura para os nossos ossos. Obrigado por essa oportunidade e pelas vidas que estão aqui na transmissão também. Te agradecemos por esse momento, em nome de Yeshua Messias. Amém. Baruch Hashem. Então, parashá com o nome Noé, Gênesis 6, 9 a 11, 32, além de Isaías, Mateus e outras passagens bíblicas também. Então, um breve resumo aqui. Deus anuncia o dilúvio, Noé e sua família entram na arca, o dilúvio que inicia no 8º mês. Tem uma consideração importante que eu quero fazer aqui. Não sei se os irmãos sabem, eu passei na lista de transmissão ontem. Hoje é 1º de Shesvan. É Rosh Hodesh, cabeça do mês. Só que tem uma particularidade muito interessante, porque hoje não é um mês qualquer. O mês passado, o mês de Tisrei, foi um mês especial, né? O 7º mês, o mês das festas bíblicas, das festas de Hashem. E hoje, vocês lembram que nós celebramos o Shemini Atzeret, que é o 8º dia? Que o 8º dia, o 8 deitado, ele fala da eternidade, fala do Messias. O 8 é o número do Messias. Então, Shesvan, irmãos, é o mês do Messias. Entendeu? É um mês que aponta para a eternidade. E a particularidade, o paralelismo que há com esta porção de hoje é muito grande também. Porque o dilúvio, ele começou no mês de Shesvan, em 17 de Shesvan, e terminou um ano depois em Shesvan também. Então, preste atenção, né? Tem uma ligação bem interessante aí. 8 é o número do Messias. Então, o nome Shesvan vem de Rodeshbu, da palavra Mabu, que Mabu é dilúvio, né? Então, seria um mês, Rodesh, mês do dilúvio, que também termina em Shesvan. O dilúvio, ele começa e termina em Shesvan. Mas a dica... vamos continuar aqui no item 4. Diminuem as águas do dilúvio.
Item 5, Noé e sua família saem da arca. Item 6, Noé levanta um altar. Depois Noé pronuncia bênção e maldição. Quando ele diz, maldito seja Canaã, bendito seja o Senhor Deus de Shem, engrandeça Deus de Javé. Então ele abençoa Jafé e Shem e amaldiçoa Canaã. Descendentes dos filhos de Noé, item 8, e a torre de Babel, o Vavel, e descendentes de Shem. Esses são os itens que compõem a paraxá de hoje. Aqui nós temos segundo o Talmud, a cronologia do dilúvio, que é bem interessante. Então, tem pessoas que fazem uma ligação. A primeira imagem que vem na cabeça da gente, dos 40 dias e 40 noites de chuva, né? Mas não é isso. Faz parte do processo. Mas o processo todo entre Noé e os animais entrarem na arca e saírem, dá 1 ano. Todo esse processo. Porque tem o período das águas subirem acima do Monte Everest, e depois um período das águas descerem a ponto da arca assentar num lugar firme. Então, essa espera das águas descerem não acontece em 40 dias. Precisa muito mais tempo, né? Então, todo o processo é 1 ano. Início do dilúvio, 17 de Shesvan do ano de 1656. Após a criação, choveu 40 dias até 27 de Kislev. Mais 150 dias de chuva e aumentaram-se as águas sobre a terra. Parou de chover em 1º de Sivan, as águas começaram a baixar. Olha, mas 150 dias de chuva e aumentaram-se as águas sobre a terra. Parou de chover em 1º de Sivan, aí que as águas começaram a baixar. Mas não significa que ela ia baixar no mesmo dia, precisa tempo. Em 17 de Sivan, a arca pousa nos montes de Ararat. Mais 73 dias, em 1º de Elul, Noé avista o topo das montanhas. 40 dias depois, em 10 de Tisrei, é aberta a janela da arca. Aqui não fala que a arca tinha muitas janelas. Aqui diz, é aberta a janela. Ela tinha uma janela, a arca. Mas como uma arca grande assim, só tinha uma janela, tudo faz sentido, nada é por acaso, né? Após 3 semanas, 1º de Shesvan, o corvo é enviado. Mas hoje não é a pomba, mas antes da pomba foi o corvo. 1 semana depois, a primeira pomba. Mais 1 semana, depois daquela primeira semana, uma segunda pomba enviada. Mais 1 semana, e a terceira pomba, ela vai e não volta. Em 27 de Shesvan, do ano 1657, Noé sai da arca após 365 dias, 1 ano solar completo. Então esse se quiserem conferir, é na página 20 da Torá. Se alguém estiver achando que eu acrescentei alguma coisa aqui, não, está escrito lá. Podem conferir, página 20 da Torá. Eu coloquei a sequência de alguns slides aqui para vocês verem como que o Eterno faz as coisas, não de uma forma aleatória. Tudo há um paralelismo, tudo há uma coisa pronta para outra. Então, esses paralelos que estou fazendo com esses slides aqui, acho que uns 4, 5, é a criação lá original, comecinho de Bereshit, e agora a história de Noé. Então, você observe como há uma repetição na criação. Qual que é a mensagem intrínseca por trás desse paralelo, né? Olha lá, eu coloquei o
o vento de Hashem, o Rua, né, o Espírito. Em Gênesis 1:2 diz assim: e a terra era vã e vazia, e havia escuridão sobre a face do abismo, e o Ruach, o Espírito de Hashem, se movia sobre a face das águas. Então, não diz que o Espírito se movia sobre a face da terra. Então, quem visse essa situação assim de longe, digamos que tivesse um astronauta vendo a Terra, filmando assim a Terra nesse momento, não ia ver terra, só ia ver águas. Mas como Roxo está falando isso? É como se a Terra estivesse sendo gerada dentro de um útero. A Terra dentro de um líquido, como lá o embrião, o feto, né? Ele fica dentro daquele líquido amniótico, né? No ventre da mãe. Então, são situações bem paralelas, bem interessantes, né? Na história de Noé, também fala do Rua. Ele lembrou Hashem de Noé e de todo o animal e todo o quadrúpede que havia com ele na arca. E fez Deus passar o Rua, o Espírito de consolo, sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Então, o que o Eterno quer dizer com isso? Tanto numa situação como outra, é o Espírito de Hashem. O que é o Rua? É o Espírito. Hashem é Espírito. Hashem é Espírito? Sim, é o Espírito. É Hashem. Não? Então, em ambas as situações está lá o Rua, o Espírito. Assim como o Espírito, o Rua, está aqui conosco. Baruch Hashem. Vamos para o dia 2. Criação original. Águas de cima, águas de baixo. Até eu coloquei ali a imagem do planeta Terra com aquela faixa verde, ou azul, verde. Aqui no notebook é verde. Então, é como se você fizesse uma seção assim daquela parte, aquele disco em volta, lembrando o planeta Saturno, né? Como eu falei no começo, a Terra estava mergulhada em todo aquele líquido, uma bola, uma bolha de água, né? Estava ali. E depois o Eterno separa. Eu creio que essa água que estava sobre a terra, o Eterno levanta essa parte e forma uma parte seca entre a parte, digamos, onde termina o círculo da terra e começa a parte verde lá, né? Daí ele começa a distanciar a parte verde do líquido da parte sólida da terra, né? E essa parte que ele chama de céus, que é a expansão. Então, quando você ler ali, e fez Hashem expansou e separou entre águas debaixo da expansão e entre águas de cima da expansão. Então, ele separa. Eu deveria ter colocado uma outra imagem com essa faixa verde mais afastada da terra, assim, que seria essa expansão, né? E na história de Noé, também tem águas de cima e águas de baixo. Olha aí, nada é por acaso. Gênesis 7:20 diz: 15 cúbitos para cima, ou 7,86 metros, aumentaram as águas e foram cobertos os montes. E fecharam-se as fontes debaixo do abismo e as janelas do céu também. Então, a gente não precisa ser muito inteligente para perceber que é uma situação parecidíssima com o início da criação, lá no comecinho de Bereshit. O que Hashem fez no tempo de Noé? Ele encheu, colocou tanta água em volta da terra, que ficou a mesma situação lá de Bereshit, no comecinho lá da criação. Isso é muito parecido. O que o Eterno está querendo dizer com isso?
As águas cobriram, não ficou uma pontinha de uma montanha lá fora d'água, cobriu tudo. Tanto é que diz aqui a palavra que ficou 15 cúbitos acima do monte mais alto. Vamos considerar hoje o monte mais alto, que é o Everest, com 8.800, quase 9.000 quilômetros de altura, de altitude. Ficou 15 cúbitos acima, que dá uns aproximadamente 8 metros de água acima do cume do Everest. Não ficou nada. Também, qual a razão disso? Para não ficar não, digamos que uma daquelas pessoas subiu, conseguiu escalar e foi lá no topo do Everest. E bem que o Raul falou o bolinho, eu como os bolinhos. Então, o Eterno cobriu totalmente, digamos, uma pessoa que subisse no topo do Everest para tentar se salvar. Aqui as águas não vão chegar. Eu consegui chegar no topo do Everest, só que ele já estava quase morrendo de falta de ar, né? Se já não tivesse morrido de falta de ar. No topo do Everest, lá quase 9 quilômetros, como é que ele vai respirar, né? Então tem isso daí. Vamos lá. No terceiro dia, de novo lá, criação original. As águas recuam e a terra seca aparece. Vamos lá, no terceiro dia. E disse Hashem: juntem-se as águas debaixo dos céus em um lugar e se veja o elemento seco que é a terra. Agora, na história de Noé, paralelo, as águas recuam e a terra seca aparece. Olha aí, mesma situação. Gênesis 8:13. E foi no ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, secaram as águas de sobre a terra. E daí apareceram a terra seca, no caso. Então, a situação muito, muito parecida, né? Vamos para o dia 5. Na criação original, lá no começo de Bereshit, que fala das aves, de outros seres. Aqui, ó, e criou Hashem os grandes peixes e toda alma viva que se arrasta. O que são? São répteis, né? Os que se arrastam são répteis. E que as águas produzam segundo as suas espécies e toda ave segundo a sua espécie. Então, o Eterno falou e ordenou que isso acontecesse, e isso aconteceu. Na história de Noé, qual o paralelo que nós fazemos? Gênesis 8:7. E enviou o corvo que saiu indo e voltando até secarem-se as águas de sobre a terra. Gênesis 8:8. E enviou a pomba que estava com ele para ver se as águas se aliviaram de sobre a face da terra. Na segunda vez a pomba volta com uma folha de oliveira, e após 7 dias tornou a enviar a pomba e não tornou mais a ele. Então, por que a pomba traz primeiro a folha de oliveira, depois ela vai e não torna mais a ele? Porque ela encontrou repouso num lugar seco, num lugar seguro. Ela fez um ninhozinho, algo assim. Então, esse paralelo bem forte também. Eu esqueci de alguma coisa ou não? A gente às vezes não... Alguém percebeu uma falha aí? Hã? Vamos lá. Muito bem, muito bem. Então... E o dia 4? Por que não tem paralelo no dia 4 com o começo de Bereshit e com Noé? Por que não tem paralelo? Por que foi pulado o dia 4? Porque o que o Eterno fez, ele fez na terra. Os céus ficaram intactos. O céu não tinha nada a ver com isso.
problema era na terra. O homem e a terra e o homem. Lembra que eu dei... Se vocês observarem Gênesis, quem tiver a Bíblia ali, quiser conferir, Gênesis 6, né? Gênesis 6, do 11 ao 13, repetem 5 vezes, ou em 3 versículos, repetem 5 vezes a palavra terra. Quando na Torá há uma repetição de 3 vezes, já é muito importante. Ou 2 vezes que vá. Você está lendo alguma coisa e já fala aquela palavra em seguida, se dá uma parada, põe o pé no freio, volta, opa, tem algum midrash interessante aqui sobre essas 2 palavras. Já é uma dica legal para quem estuda, né? Já é uma dicasinha, para ali, opa, vamos analisar aqui, ver lá a conexão que tem com os outros livros, Profetas, Nova Aliança, etc., Talmud. 3 vezes, melhor ainda, opa, vai sair um sode aqui. Agora aqui repete 5 vezes, querido. É muito importante. É hiper importante. Essa que é a mensagem. Mas o que o Roche está querendo dizer? Eu estou querendo dizer, queridos, que a maioria das pessoas dizem assim, não, o dilúvio veio porque o homem aprontou, pecou demais, abominações terríveis, sacrifício de crianças, sacrifício de velhos, sacrifício... Mas tem um detalhe também, agora vocês vão entender onde que eu quero chegar. E corrompeu-se a terra diante de Hashem e encheu de roubo, e Deus viu a terra e eis que estava corrompida, porque tinha corrompido toda criatura o seu caminho sobre a terra. Caminho. O seu caminho sobre a terra. Então, está caminho é o pé de alguém ou é uma coisa que tem na terra? É algo que tem na terra, no chão, né? Você não chama os pés de alguém de caminho, o sapato de alguém de caminho. Mas se você tem uma trilha na tua frente, no chão, aquilo é caminho. Então, o que está dizendo aqui? Está conectando o homem com a terra. Corrompeu, porque tinha corrompido toda criatura o seu caminho sobre a terra. Então, está conectando e está falando de pés. Os nossos pés. Então, os pés dos homens corromperam a terra. Porque se nós como justos e crentes em Yeshua, nós como justos de Hashem, o que diz a palavra? Que onde os nossos pés pisarem, esse lugar seja santo, seja abençoado. Que nós abençoemos esse lugar. Então, se a congregação Sarel em Curitiba, ela está instalada, estabelecida aqui nesse bairro, nessa cidade, é para ser luz, é para abençoar não a cidade, as pessoas só, mas o chão, a terra, o estado do Paraná, a cidade de Curitiba, o município de Curitiba. É bênção? Isso que nós temos que entender. Não, Roxa, é só a parte espiritual. Não é, não. É a parte espiritual, mais a parte física. Isso é muito sério. Quando nós pecamos, nós contaminamos a terra. O Eterno nos perdoa, sim, se nós nos arrependermos, né? Claro que Ele vai nos perdoar. Mas há consequências. Muito grave isso aí. E por que não a analogia com a história de Noé no 4º dia? O sol, a lua e as estrelas não foram criados novamente, porque eles nunca foram destruídos em primeiro lugar. O Eterno não destruiu, deixou tudo quietinho lá, o problema era na terra. Ele não mexeu em nada lá, está tudo lá. Apenas o mundo terrestre fora destruído, não o celestial. Não foi mexido em nada. Vamos lá. Dia 4. E disse Hashem, sejam luzeiros na expansão, orot,
orot, luzeiros, na expansão dos céus, para separar entre dia e entre noite, e sejam por sinais, por prazos e por anos, e sejam por orot de novo, luzeiros, na expansão dos céus, para iluminar sobre a terra, e foi assim. E fez o Eterno os 2 grandes luzeiros, orot, o luzeiro maior para governar o dia, e o luzeiro menor para governar a noite, e fez também as estrelas. É diferente esse orot, é diferente de or. O or que a gente é o Messias, que é a luz lá do Gênesis 1:3. Seja luz, né? Seja or, mas não orot. Aqui é tudo orot, orot, orot. Não tem nada a ver. Essa luz é uma pequena fagulha do or. O or é que estabeleceu esses orot. Entendeu? A maior estrela, o maior sol que existe no cosmos, no universo, é uma fagulha microscópica do or. Porque o or é que deu o comando, exista tal estrela. O or é que deu esse comando. Que é o Messias, né? Dia 6. Dia 6, na criação original, criação dos animais e do homem sobre a terra. Gênesis 1, 24. E disse Hashem, produz a terra alma viva segundo sua espécie, quadrúpede, réptil, animal da terra segundo sua espécie. Versículo 26, e disse Hashem, façamos homem à nossa imagem segundo a nossa semelhança. E a história de Noé, o que fala? Todos os animais e os homens saem da arca e pisam sobre a terra. E falou em Gênesis 8:15, e falou Hashem a Noé, sai da arca, tu, tua mulher, teus filhos, as mulheres de teus filhos contigo, todo animal que está contigo, toda criatura, ave, quadrúpede, todo réptil que se arrasta sobre a terra, faz sair contigo. Então, ali na criação original, Adão e Havá, os animais, né, que viviam assim, como, lembra da Sukkot? Então, ali também fala a imagem de Sukkot com os animais. Dizendo assim, ó, para o homem nunca se achar. Vocês não são mais que animais. Não somos pó. Né? Então, e ali também, ali na imagem de baixo, Noa, né, com a família lá saindo da arca, com os animais também, para repovoar, fazerem parte daí do ecossistema da nova terra. Né? Então isso tudo diz o que para nós? Com todos esses slides, vemos que realmente parece que há uma inter-relação entre o mundo após o dilúvio e o mundo da criação original. E não é uma simples coincidência, isso aí tudo. É tudo feito meticulosamente, tintim por tintim. Mas o que exatamente esses paralelos significam é que a história da criação está sendo espelhada pela história do mundo após o dilúvio. A Torá quer que saibamos que após o dilúvio, é como se o mundo estivesse sendo criado novamente, uma recriação do mundo. Por quê? Porque ele ficou de uma forma tão contaminado, tão corrompido, tão cheio de roubo, que a terra ela teve que ser purificada de novo. Qual que é a ordem do Messias? Quando nós nascemos de cima, o que o Messias ordena que a gente faça? Quem crer e for batizado será salvo. Então, o batismo é uma nova criatura que está principiando ali, quando a gente nasce de cima, é uma nova criatura, uma nova criação. Tem que passar pelas águas também. Água purificadora, e a água significa palavra. Então, tudo tem um paralelo, nada se escapa, né? Desde Bereshit. Então, quem crer e for batizado será salvo. Nós podemos fazer esse paralelo aí da criação com todas essa imensidão de águas.
Sim, uma recriação do mundo foi o que aconteceu no tempo de Noé. Uma recriação do mundo, queridos. Por causa do quê? Qual o grande paralelo da recriação com, digamos, com o livro de a Brit Hadashah? O que é essa recriação? Amém? É o nascer de cima e uma nova chance. Você não se você crer, assim como Noé creu, ele creu. Por que o Eterno honrou Noé e colocou ele dentro da arca, que significa aliança? E que essa arca também aponta para a arca que estava dentro do Mishkan, que tinha uma cobertura. A arca que ele tinha, que ele estava, também tinha uma cobertura propiciatória. Você está debaixo das asas de Hashem, você está na melhor cobertura possível que possa existir, debaixo das asas de Hashem. Queridos, não há cobertura, não há telhado melhor para a gente estar. Baruch Hashem por isso. Então, a recriação fala de nascer de cima e de a gente começar um novo tempo. Mas qual que é qual que é o ponto mais importante ali? Vamos dizer, não vou dizer exigência, né? Premissa. Crer. Não é? Quem perseverar até o fim será salvo. Ele creu. Imagine o que ele suportou nos 120 anos construindo aquela arca, o que ele ouviu. O que ele ouviu. A palavra, entre aspas, louco, é fichinha. O que ele teve que suportar até terminar aquela arca. Toda a gente que vinha para ele xingava e falava e maltratava, e ele teve que suportar. Mas ele suportou até o fim. E daí, então agora você está aprovado, você vai entrar na arca. Mas ainda tem uma prova de 1 ano ainda para você passar. Para você cuidar bem dos animais. E ver, não é? Nunca perca a humildade, porque você não passa de um animal. Nós não passamos de animais. A palavra diz que nós não somos nada. Por isso, em qualquer situação, nunca podemos nos achar. É difícil, é muito difícil. Mas qual o nosso grande professor que deu o maior exemplo de humildade e veio nesse mundo e ficou, não tinha lugar na estalagem, mandaram ele lá, a Miriam e Yosef, ficar junto com os animais, numa sucá. Se perguntarmos a alguém na rua, de acordo com a Bíblia, por que Hashem fez o grande dilúvio? A maioria das pessoas diria assim: porque os homens se tornaram muito maus. Eles foram corruptos e Deus decidiu puni-los. Mas nós entendemos que o ponto central do dilúvio não foi para destruir os homens, mas sim o planeta contaminado. Não foi só para destruir os homens, mas sim o planeta contaminado. Porque se fosse para destruir somente os homens, não precisaria do dilúvio e de toda uma recriação. Não precisaria. O Eterno teria outra saída para isso aí. Viu como as coisas começam a... Há outros exemplos na Bíblia de que os pecados dos homens contaminam a terra e ela vomita seus moradores. No período lá dos reis, né? Lá em Jerusalém, o tempo de Jeremias, profeta Jeremias, né? O Eterno deu muitos avisos, né? Através da boca de Jeremias, né? Para o povo se arrepender.
das abominações, das idolatrias, adultérios e pecados sobre pecados e mais pecados, né? E o rei também. O rei também era idólatra. E daí não houve esse arrependimento, talvez em parte houve, né? Mas não o suficiente, foi só da boca para fora. E veio a consequência. Os habitantes de Jerusalém foram levados pelo exército de Nabucodonosor lá para a Babilônia, né? Contaminaram a terra e a terra vomitou seus moradores e eles foram lá para a Babilônia. Senão, Hashem eliminaria toda a humanidade com alguma praga e repovoaria o mundo novamente. Não precisaria de dilúvio. Mas, como a terra precisava de purificação, ela teve que ser, como no começo, ela teve que ser envolta em águas para ser purificada novamente. O que a Torá nos mostra é que a terra foi destruída por estar totalmente contaminada pelas iniquidades dos homens. Gênesis 6, 11 a 13. Hashem viu a terra, essa parte eu li já para vocês ali, e eis que ela estava corrompida, porque tinha corrompido toda a criatura, o seu caminho sobre a terra. Ó, terra, 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 aqui tem 1, 2, 3, 4, mas tem mais um. São 5 palavras terra. Aqui está do 11, e corrompeu-se a terra, 1. E Deus viu a terra, 2. Porque tinha corrompido toda a criatura o seu caminho sobre a terra, 3. Porque se encheu a terra, 4. E que os farei perecer juntamente com a terra, 5. 5 palavras terra. Aqui faltou uma. 1, 2, 3, 4. Faltou uma. Vocês podem conferir na Torá, são 5 palavras. Em razão da contaminação de toda a terra, Hashem teve que destruí-la, teve que se livrar do velho mundo devastado e criar um novo mundo. Yeshua foi ferido no calcanhar, mas ele esmagaria, presta atenção aqui, ó. No começo eu falei de pé, né? Qual que é a comunicação do ser humano com a terra? Fala de caminho. O que está mais perto do caminho ali no corpo do ser humano? A sola do pé. Então fala de pés, né? O que o inimigo tentou fazer com Hashem? Segurar os pés dele para ele não caminhar, para impedir dele continuar caminhando. O plano do inimigo, né? O que diz em Gênesis 3,15? Yeshua foi ferido no calcanhar, mas ele esmagaria a cabeça da serpente para que onde os nossos pés pisassem, esse lugar seja santo, como eu falei. Então, ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi ferido, mas não porque foi algo por acaso. Ele tinha que ser ferido para a gente não ser ferido. Ele tomou sobre si as nossas transgressões. E ele foi ferido por causa das nossas iniquidades. Ele, um santo, sem mácula, um justo, sem mácula, filho de Hashem, foi ferido. Ele se passou por nós. Toda a culpa que estava em toda a humanidade tomou sobre ele. E ele foi ferido. Foi ferido no calcanhar. Mas, como ele é o filho de Hashem, ele não, o caminhar dele não foi impedido. Essa que é a maravilha. Então, querido, ele foi ferido, sabe por quê? Essas palavras aqui se referem a ele, essas palavras de Isaías se referem ao Messias e se referem a nós também. Ó, quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, e do que diz a Sião, o teu Deus reina.
Palavra de linda essa passagem aqui, Isaías 52, 7. Quão formosos são sobre os montes. Eu acho que é o cântico Manavu, hein, Pedro? É Manavu, não é? Manavu, né? Aliás, a Manavu podia estar aqui em Curitiba, né? A Judinha, a Rose. Quão formosas são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir. Então, a serpente não foi bem sucedida, que ela tentou impedir o caminhar do filho de Hashem. Por acaso alguém consegue passar uma rasteira em Hashem, ou segurar Hashem pelas costas e dizer assim, não, você agora, eu estou segurando você, você não vai mais continuar. Alguém consegue fazer isso? Bendito aquele que vem o nome do Senhor. Baruch Rabá, Beshem Adonai. Agora aqui, ó, Zacarias 14, 4. Para finalizar esse último slide. Zacarias 14, 4. Naquele dia estarão os seus pés. Lembra que eu falei, alguém consegue impedir o caminhar do Messias? A serpente ou qualquer outra coisa, o escorpião, o cobra, o lagarto, cobras e lagartos? Conseguem impedir o caminhar do Messias ou de Hashem? Não. Olha, palavra de Zacarias. Naquele dia estarão os seus pés. Pés de quem? Do Messias. Sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém, para o Oriente. Está falando da segunda vinda do Messias em glória. E os seus pés pisarão lá. No mesmo lugar onde ele ascendeu aos céus, ele vai voltar, vai pisar no mesmo lugar. Porque assim foi dito, e ele não é o Messias da mentira, mas é o Messias da verdade. Ele falou que vai voltar lá e vai voltar lá. Vai sair água. Hã? Vai sair água de Jerusalém. Vai sair água ali do Monte Sião, onde está o templo, né? Vai sair bastante água ali. Parte vai para o Mediterrâneo e parte vai lá para o mar salgado, que vai se transformar, vai ter peixes e etc. Baruch Hashem, queridos. Baruch Hashem.